Lucas Narrações apresenta O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe. Eu tinha suportado as 1000 injustiças de Fortunato da melhor maneira possível, mas quando ele se aventurou no insulto, prometi vingança. Quem conhece a natureza da minha alma não vai supor, no entanto, que proferi uma ameaça. De alguma forma, eu seria vingado. Isso era um ponto definitivamente resolvido. Mas a decisão devia evitar a ideia de risco. Não devo apenas punir, mas punir com impunidade. Um erro não é retificado quando a retribuição atinge também o reparador. Nem é retificado da mesma forma se o vingador não mostra para quem o ofendeu que aquilo é uma vingança. Deve ser entendido que, nem por palavra nem por ação, dei a Fortunato motivo para duvidar da minha boa vontade. Continuei, como era meu costume, a sorrir, e ele não percebeu que meu sorriso agora estava pensando em sua imolação. Ele tinha um ponto fraco, esse Fortunato. Embora em outros aspectos fosse um homem a ser respeitado e até mesmo temido. Orgulhava-se de seu conhecimento de vinho. Poucos italianos têm o verdadeiro espírito virtuoso. Em sua maior parte, o entusiasmo é adotado para se adequar ao tempo e às oportunidades, para enganar os milionários britânicos e austríacos. Com quadros e pedras preciosas, Fortunato, assim como seus conterrâneos, era um charlatão, mas em relação aos vinhos antigos, ele era sincero. A esse respeito, não diferi dele materialmente. Eu era hábil nas safras italianas e comprava em grande quantidade sempre que podia. Foi por volta do anoitecer, uma tarde, durante a loucura suprema do carnaval, que encontrei meu amigo. Ele me abordou com simpatia excessiva, pois tinha bebido muito. O homem estava vestido de bufão, colocado uma vestimenta apertada e listrada, e na cabeça havia um gorro cônico com guizos. Fiquei tão feliz em vê-lo que achei que nunca iria parar de apertar sua mão. Disse a ele: Meu querido Fortunato, que bom encontrá-lo. Como você está bem hoje? Recebi um barril que dizem ser amontilado e tenho minhas dúvidas. Como? Disse ele. Amontilado? Um barril? Impossível. E no meio do carnaval? Tenho minhas dúvidas, respondi. E fui ingênuo o suficiente de pagar o preço total do amontilado sem consultá-lo no assunto. Não o encontrava e estava com medo de perder uma barganha. Amontilado? Tenho minhas dúvidas. Amontilado? E quero eliminá-las. Amontilado? Como você está ocupado, estou indo me encontrar com Lucchesi. Se alguém pode dar uma opinião crítica, é ele. Poderá me dizer: Lucchesi não consegue distinguir um amontilado de um xerez. E ainda alguns tolos dizem que o gosto dele é equivalente ao seu. Então, vamos. Para onde? Para sua adega. Meu amigo, não. Não quero me aproveitar da sua boa vontade.
Percebo que está ocupado. Lucchesi... Não tenho nenhum compromisso. Venha. Meu amigo, não. Não é só o compromisso, mas a tosse severa que percebo que você tem. As adegas são insuportavelmente úmidas. Estão incrustadas com salitre. Vamos mesmo assim. A tosse não é nada. Amontilado. Você deve ter sido enganado. Quanto a Lucchesi, ele não consegue distinguir um xerez de um amontilado. Assim falando, Fortunato tomou meu braço. Coloquei uma máscara de seda preta e, usando uma roquelaire sobre os ombros, permiti que me conduzisse apressado para meu polazzo. Não havia criados em casa. Tinham escapado para se divertir no carnaval. Eu havia dito que não deveria voltar até a manhã seguinte e havia dado ordens explícitas para não saírem da casa. Essas ordens eram suficientes, eu bem sabia, para assegurar o desaparecimento imediato de todos assim que virasse as costas. Tirei de seus castiçais 2 velas e, dando uma para Fortunato, fiz com que passasse por vários aposentos até o arco que levava à adega. Desci por uma longa e sinuosa escadaria, pedindo que fosse cauteloso ao me seguir. Chegamos finalmente ao fim da escada e paramos juntos no chão úmido das catacumbas dos Montresor. O andar do meu amigo era instável e os guizos em seu boné tilintaram quando caminhava. O barril, disse ele. Está mais adiante, respondi. Mas observe as teias brancas que brilham nessas paredes da caverna. Ele se virou para mim e olhou nos meus olhos com 2 olhos translúcidos que destilavam sua embriaguez. Salitre? Perguntou finalmente. Salitre, respondi. Há quanto tempo está com essa tosse? O violento acesso de tosse não permitiu que meu pobre amigo conseguisse responder por muitos minutos. Não é nada, finalmente falou. Venha, eu disse com decisão. Vamos voltar. Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. Está feliz, como eu já fui. Devem sentir sua falta. Isso não tem importância. Vamos voltar. Você vai ficar doente e não posso ser responsável. Além disso, está o Lucchesi. Chega, disse ele. A tosse não é nada. Isso não vai me matar. Não vou morrer de tosse. Verdade, verdade, respondi. E de fato, não era minha intenção alarmá-lo desnecessariamente, mas você deveria tomar todo o cuidado. Um trago deste Medoc nos defenderá da umidade. Abri uma garrafa que tirei de uma longa fila de seus companheiros que jaziam no chão. Beba, falei, entregando-lhe o vinho. Ele o levou aos lábios com um olhar malicioso. Fez uma pausa e acenou para mim com familiaridade, enquanto seus guizos tilintavam. Bebo, disse ele, pelos enterrados que repousam ao nosso redor, e eu a sua longa vida. Ele novamente pegou meu braço e prosseguimos. Essas criptas, disse ele, são extensas. Os Montresor, respondi. Era uma grande e numerosa família. Esqueci quais eram suas armas. Um enorme pé humano de ouro num campo azul. O pé esmaga uma serpente levantada cujas presas estão
incrustadas no calcanhar. E o lema? Nemo me impune lacessit. Muito bom, ele disse. O vinho brilhava em seus olhos e os guizos tilintaram. Minha própria fantasia tinha sido estimulada pelo Medoc. Tínhamos passado pelas paredes de ossos empilhados, com barris e tonéis misturados, nos recônditos mais íntimos das catacumbas. Parei de novo, e dessa vez tomei coragem de agarrar Fortunato por um braço acima do cotovelo. O salitre, falei. Veja, está aumentado. Está pendurado como musgo sobre a cripta. Estamos debaixo do leito do rio. As gotas de umidade escorrem entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde demais. Sua tosse... Não é nada, falou. Vamos continuar, mas primeiro outro trago do Medoc. Abri e servi a ele uma garrafa de degravê. Ele esvaziou de uma vez. Seus olhos brilharam com uma luz intensa. Riu e jogou a garrafa para cima com um gesto que não entendi. Olhei para ele com surpresa. Ele repetiu o movimento um tanto quanto grotesco. Você não compreende? Perguntou. Não, respondi. Então você não é da Irmandade. Como? Você não é maçom. Sim, disse. Sou sim. Você? Impossível. Um maçom? Um maçom, respondi. Um sinal, disse ele. É esse, respondi, tirando uma espátula debaixo das dobras da minha roquelaire. Está brincando, ele exclamou, recuando alguns passos. Mas vamos prosseguir para o amontilado. Que seja, falei, guardando a ferramenta sob o manto e novamente oferecendo-lhe o meu braço. Ele se apoiou pesadamente. Continuamos nossa rota em busca do amontilado. Passamos por uma série de arcos baixos. Descemos, seguimos em frente e descemos novamente. Chegamos a uma cripta profunda, na qual a impureza do ar fazia nossas tochas brilharem cada vez mais fracas. Na extremidade mais remota da cripta havia outra menos espaçosa. Suas paredes estavam forradas de restos humanos, amontoados até o teto, à moda das grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta inferior ainda estavam ornamentados dessa maneira. Na quarta, os ossos tinham caído e jaziam dispersos pelo chão, formando em um ponto de monte de certo tamanho, dentro da parede assim exposta pelo deslocamento dos ossos. Percebemos um recesso ainda mais profundo, com profundidades de cerca de 1,5 metros, de largura 1 metro, de altura uns 2. Parecia ter sido construído para nenhum uso especial, formando apenas o intervalo entre 2 dos colossais suportes do teto das catacumbas e terminava em uma de suas paredes de granito sólido. Foi em vão que Fortunato, erguendo sua fraca tocha, tentou espiar as profundezas do recesso. A luz fraca não nos permitia ver seu final. Prossiga, eu disse. Aqui está o amontilado. Quanto a Lucchese... Ele é um ignorante, interrompeu meu amigo, andando inseguro para a frente, enquanto eu o seguia imediatamente em seus calcanhares. Em um instante ele tinha chegado à extremidade do nicho e, encontrando seu progresso impedido pela rocha, ficou estupidamente confuso. Em apenas um momento eu o havia acorrentado ao granito.
Em sua superfície havia 2 grampos de ferro, distantes um do outro cerca de 60 centímetros na horizontal. Em um deles estava pendurada uma corrente curta, do outro um cadeado. Passar a corrente sobre sua cintura foi apenas o trabalho de alguns segundos. Ele estava muito surpreso para resistir. Retirando a chave, recuei do recesso. Passe sua mão, falei, pela parede. Você não pode deixar de sentir o salitre. Na verdade, é muito úmido. Mais uma vez, deixe-me implorar para você voltar. Não? Então devo deixá-lo. Mas primeiro, devo prestar todas as pequenas atenções que posso. O amontilado! Gritou meu amigo, ainda não recuperado de seu espanto. É verdade, respondi. O amontilado. Enquanto dizia essas palavras, fui até a pilha de ossos que citei antes. Colocando-os de lado, logo apareceram algumas pedras de construção e argamassa. Com esses materiais e com a ajuda da minha espátula, comecei a fechar a entrada do nicho. Mal havia colocado a primeira fileira de tijolos quando descobri que a intoxicação de Fortunato havia em boa parte passado. A primeira indicação que tive foi um gemido baixo vindo do fundo do nicho. Não era o grito de um homem embriagado. Houve então um longo e obstinado silêncio. Eu coloquei a segunda fileira e a terceira e a quarta. Então ouvi as vibrações furiosas da corrente. O barulho durou vários minutos, durante os quais, para que eu pudesse ouvi-lo com mais satisfação, parei de trabalhar e sentei-me sobre os ossos. Quando por fim o tilintar diminuiu, retomei a espátula e terminei sem interrupção a quinta, a sexta e a sétima fileira. A parede estava agora quase no mesmo nível do meu peito. Parei de novo e, segurando a tocha sobre a obra de alvenaria, lancei alguns raios débeis sobre a figura lá dentro. Uma sucessão de gritos altos e estridentes, saindo repentinamente da garganta da forma encadeada, me fizeram retroceder violentamente. Por um breve momento, hesitei, tremi. Desembaiando o meu sabre, comecei a tatear sobre o recesso, mas um pensamento me tranquilizou. Coloquei minha mão no tecido sólido nas catacumbas e fiquei satisfeito. Reaproximei-me da parede. Respondi aos gritos dele. Repeti como um eco. Superei-os em volume e força. Fiz isso e aos poucos ele foi ficando quieto. Já era meia-noite e minha tarefa estava chegando ao fim. Tinha completado a 8ª, a 9ª e a 10ª fileira. Terminei uma parte da 11ª e última. Só faltava uma única pedra a ser encaixada e cimentada. Lutei com seu peso, coloquei-a parcialmente em sua posição destinada. Mas agora veio do nicho uma risada baixa que arrepiou os pelos da minha nuca. Foi sucedida por uma voz triste, que tive dificuldade em reconhecer como a do nobre Fortunato. A voz dizia: "Ha, ha, ha, é. Uma piada muito boa, de fato. Uma excelente brincadeira. Vamos rir muito com ela no Polazzo. Hey. Enquanto bebemos um vinho. Hey. O amontilado, falei. Hey. Sim, o amontilado. Mas não está ficando tarde?
não estarão nos esperando no Polazo. Minha esposa e o resto? Vamos embora. Sim, eu disse. Vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor! Sim, falei. Pelo amor de Deus! Mas a essas palavras não ouvi nenhuma resposta. Fiquei impaciente. Chamei em voz alta. Fortunato! Nenhuma resposta. Chamei de novo. Fortunato! Continuei sem resposta. Enfiei uma tocha pela abertura que havia e deixei que caísse dentro. Em resposta, apenas um tilintar dos guizos. Senti uma náusea por causa da umidade das catacumbas. Eu me apressei para terminar meu trabalho. Forcei a última pedra em sua posição e cimentei tudo. Contra a nova alvenaria, reergui a antiga muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal os perturbou. And pace requiescat.